Boa tarde, meus irmãos. Vamos fazer a nossa abertura do nosso trabalho, esse trabalho de forma digital, mas com a mesma intensidade, como se estivéssemos juntos. Para a abertura do nosso trabalho, vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Mar Alto. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram saudade de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, esperanças crestadas num conflito do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se não as viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade. Portanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne, quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegarão à tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho e te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou em pleno mar da experiência a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Agora vamos orar. Amado Mestre, amigo Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome com a Tua presença, para a realização de mais um trabalho doutrinário dessa tarde. Rogamos a presença amiga da equipe espiritual, da nossa casa, nosso canteiro de fraternidade. Rogamos também a presença, a companhia de nossos irmãos anjos guardiães, para que possamos usufruir desses conhecimentos que serão trazidos pelo nosso irmão Celso. A ele, Senhor, que possa fazer chegar as suas palavras aos nossos ouvidos e ao nosso coração. E assim, com a tua permissão, estamos iniciando nosso trabalho doutrinário dessa tarde. Que assim seja. Tenham todos uma boa exposição. Olá, meus amigos. Paz e bem a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma doutrinária online do Canteiro de Fraternidade. Meu nome é Celso Guimarães e estarei com vocês hoje ministrando a palestra de servidor para servidor. O tema ele é extraído do livro Confia e Segue, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 9, intitulado de Servidor para Servidor. Eu gostaria de iniciar essa nossa atividade pedindo permissão a vocês para fazermos uma breve leitura de uma pequena história que nos servirá de fundamento para o enredo dessa palestra. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade, de fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas,
seria muito mais fácil vendê-la. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por refrescantes e cristalinas águas de um belo ribeirão. A casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece a sombra tranquila das tardes nas varandas. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Moral da história: algumas vezes só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados os olhos alheios. Então, meus amigos, o maior presente que Deus, o Pai Maior, nos deu é a vida. E como fez este proprietário, não devemos fazer esse tipo de escolha, esperar que os outros reconheçam a beleza da nossa vida. A vida é presente de Deus e ela foi feita para ser vivida, independente de qual presente a vida nos agracia. Se estamos bem financeiramente, se estamos não tão bem financeiramente. O importante é estarmos em paz, seja na fortuna, seja na pobreza, seja na saúde, seja na doença. Quando verdadeiramente estamos em paz, podemos reconhecer a beleza e o dom que é a vida, esse presente maravilhoso que Deus nos deu. Reconhecemos que hoje nós estamos vivenciando provações muito difíceis no mundo inteiro. Provações essas que são provações individuais e provações coletivas, vivendo não só no meio dessa pandemia, que nos serve de alerta para muitas coisas. Os seres humanos desse planeta também estão despertando para novas formas de pensamento, principalmente no que diz respeito ao respeito mútuo entre si, ao que nos ensinou o Mestre Jesus ao dizer e resumir, na verdade, todas as leis dos evangelhos antigos, dos livros das Escrituras Sagradas, em apenas um único mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vemos hoje esse despertar de consciência que há tempos atrás já havia ocorrido em relação ao racismo. Todo tipo e qualquer tipo de racismo, seja ele em relação à raça propriamente dita, à misoginia, à homofobia e todas as outras mazelas que ainda identificamos no mundo, que são reflexo dos nossos males da alma, que é o orgulho e principalmente o egoísmo. E isso a gente vê em praticamente todas as nações do mundo. Os seres humanos estão despertando aos poucos a respeito desses valores que são indispensáveis para uma vida em comum, que é o respeitar a si mesmo, amar a si mesmo e respeitar o próximo como estivesse respeitando e amando a si mesmo. Esses princípios eles estão balizando uma mudança de pensamento no mundo para iniciarmos a transição
entre o mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Digamos assim que desde o século XX a humanidade está escalando, na verdade, os degraus desta evolução. E hoje, em pleno século XXI, estamos retomando esses temas, onde as pessoas pelo mundo afora estão lutando por igualdade e também enfrentando essa pandemia que nos traz muito sofrimento. Sofrimento individual, sofrimento coletivo. Cada um reconhece em si a dor que vem sentindo, tanto dentro do seio familiar como no seio entre os amigos, colegas, conhecidos que estão passando por essas dificuldades na pele, né? Que contraíram o vírus e estão aí lutando pela sobrevivência, lutando pela retomada da saúde, e muitos estão retornando à pátria espiritual e deixando uma lacuna muito grande para os entes queridos, porque é algo que não esperávamos, chegou para cada um de nós e nos deixou meio que atônitos. Mas está na hora da gente retomar a beleza da vida, está na hora da gente reagir de forma mais eficaz dentro de cada um de nós. Então, no livro Confia e Segue, o benfeitor, o amigo espiritual Emmanuel, no capítulo 9, de servidor para servidor, ele vem falar dele como servidor e nos aconselhar, nós outros que também somos e devemos ser servidores na seara do Cristo. E ele vem nos aconselhar que a melhor forma da gente estar encarando essas dificuldades da vida, eu estou retratando a nossa situação atual, mas vivemos outras dificuldades no cotidiano, mas diante dessa situação atual a nível global, estamos aqui dando um enfoque maior. Mas Emmanuel, ele nos traz um conselho que diante de qualquer dificuldade, porque no mundo de provas e expiações, nós estamos sendo provados, né, de acordo com os desígnios de Deus, nós estamos sendo testados e nós também estamos expiando os débitos de vidas passadas. Então, essas dificuldades são inerentes à evolução humana. Estamos inseridos nessas dificuldades que são inerentes à particularidade da inferioridade do nosso planeta. Então, Emmanuel, ele vem dar o seguinte conselho, que em qualquer dificuldade que nós vivenciarmos, o mais importante para superar essas dificuldades é nos atermos ao trabalho. Então, neste capítulo de servidor para servidor, Emmanuel vem dar um enfoque maior ao trabalho. Um trabalho como todo. Um trabalho como um mecanismo de defesa para a nossa psique, um mecanismo de defesa para o bem-estar de nossa alma, para o bem-estar do espírito. E ele traz esse importante conselho para que cada um de nós foquemos no trabalho. Seja o trabalho pertinente à vida cotidiana, ao trabalho que nós vivenciamos para ganhar o pão de cada dia, onde nós podemos até trazer um antigo ditado que
que dizia que mente desocupada é oficina para coisa errada. Outros utilizam esse ditado de forma diferente. Mas é uma grande verdade. Quando ocupamos a nossa mente com o trabalho, um trabalho benfazejo, seja o trabalho propriamente dito, como eu falei anteriormente, referente aos nossos afazeres do dia a dia, que nos garante o nosso sustento e o sustento da nossa família, e principalmente, recorda Emmanuel, o trabalho no bem, que é esse trabalho direcionado ao bem, que está inserido a caridade, seja em qualquer contexto, religioso ou não. Essa atividade, esse labor para o bem, ele representa um mecanismo de defesa para o nosso psiquismo. Então, se hoje atravessamos essa pandemia, atravessamos conflitos políticos, conflitos de crenças, conflitos de raça, e estamos vivenciando toda essa perspectiva de mudança no mundo, e isso também nos causa um certo sofrimento, uma certa angústia. Emmanuel nos direciona para o trabalho. O trabalho indispensável para a movimentação do crescimento como espírito. Então, meus amigos, se observarmos cada um de nós fazendo uma reflexão interior, fazendo um auto-reconhecimento do que está acontecendo no mundo e como eu estou agindo perante a esses acontecimentos, nós vamos perceber que muitos de nós estamos nos achando de mãos atadas. Porque não é fácil realmente a gente ver o sofrimento que estamos vendo. O sofrimento sempre existiu em nossas vidas, mas hoje, com essa informação massificada, seja da internet, da mídia, através dos telejornais, dos vídeos em redes sociais, nós estamos presenciando quase que instantaneamente esses acontecimentos, e que na sua maioria são acontecimentos que denotam um sofrimento de um irmão nosso, de um ser humano, seja ele próximo ou não. E isso não é fácil de a gente estar assimilando isso e trazendo essa perspectiva desses fatos, desses acontecimentos para dentro da vida de cada um. A gente percebe que em muitas das vezes estamos permitindo que esse sofrimento seja maior do que a nossa capacidade de reagir no bem. E aí permitimos que nos deixemos levar na realidade por pensamentos de que as coisas não vão dar certo, de que para mim está sendo muito difícil, porque eu trabalho em um local de risco e todo dia eu tenho que estar lá na linha de frente, e estou vendo aquele sofrimento de perto, está muito difícil eu me separar da minha família, está muito difícil para quem está desempregado, e também, ao mesmo tempo dessa situação financeira, a situação do cotidiano, de estar sempre alerta para não contrair o vírus, e ao mesmo tempo preocupado com o que vai comer, na verdade, no dia seguinte, o trabalho que eu tinha e hoje não tenho mais, essa demora da quarentena. Então, enfim, são tantos problemas que nós estamos vivenciando, que se a gente penetrar apenas nessa seara do sofrimento e não observar, assim como o outro interlocutor da história de Olavo Bilac,
né? Que na verdade o proprietário ele tinha um bem maravilhoso, ele tinha bens, ele tinha propriedades, e aquele sítio que ele achava que dava muito trabalho para ele era visto de outra forma pelo amigo poeta, que conhecia o sítio, que provavelmente frequentava. Na verdade, essa história eu não acredito que seja uma história verdadeira, no sentido que aconteceu, ou seja, o fato, a verdade do fato, que se a história aconteceu ou não, eu não acredito nisso. Mas ela é uma história verdadeira em outro sentido, no sentido figurado, no sentido onde a gente tira aquela lição de moral do olhar do outro sobre a vida da gente. Isso acontece sempre, a gente permite, nós muitas vezes temos as oportunidades da vida e nos achamos que não somos possuidores, ou possuímos e nos achamos que não somos dignos de possuir. Então, meus amigos, vejamos bem essa percepção de que não somos possuidores, por exemplo, que não somos sortudos, como se refere o texto da história, ela é errática, ela nos traça um caminho perigoso, porque trazendo para a perspectiva atual, nós podemos perceber que a gente acaba se levando muito por essas emoções que nos são perturbadoras. Por que isso? Porque ainda vivenciamos uma vida mais perto do instinto do que dos sentimentos. Como disse um filósofo grego, nós transitamos entre a animalidade e a angelitude. E nós, no mundo de provas e expiações, temos as questões dos instintos mais próxima da gente. Então, quando endereçamos o nosso pensamento a energias que não são positivas, que permeiam por pensamentos negativos, nós entramos facilmente nessa onda, nessa vibração, porque é uma vibração próxima da nossa evolução moral. Então, Emmanuel, ele vem trazer esse maravilhoso conselho. Foquemos, mudemos o nosso foco na realidade, dessa confusão generalizada, dessa eclosão de sentimentos negativos que estamos vivenciando na psicosfera planetária. Deixamos de lado essa realidade, porque é uma realidade, mas ao mesmo tempo não joguemos para debaixo do tapete, e sim mudemos de posição. Agora eu saio daquela posição de ter e achar que não tenho, de ter e não enxergar a beleza do que tenho, e aqui eu me refiro à vida, porque muitos de nós estamos esquecendo de que a vida é muito maior do que tudo isso, principalmente para nós que somos espíritas, que somos conhecedores da vida futura, dentro da perspectiva espírita da reencarnação. Nós sabemos que a vida continua, que inclusive é título de um livro, A Vida Continua, um livro espírita. Então, meus amigos, diante desse conhecimento que nós temos da vida, de que a vida ela não cessa com a ruptura da morte biológica, que é o que nós estamos vendo em massa, pessoas tendo essa ruptura da morte biológica, mas que o espírito permanece do outro lado da vida, seguindo, vivendo e vivenciando também
a atmosfera desse planeta. A grande maioria de nós desencarna e vivencia não só o sofrimento pessoal do desencarne, mas também o sofrimento daqueles que ficam. Então, está na hora da gente trabalhar em nós os conhecimentos que nós possuímos. E principalmente, como aconselha Emmanuel, realizarmos atividades no bem. Tomamos como exemplo, nós temos na rede social um grupo de WhatsApp chamado Auxílio Fraterno. E nós estamos observando que de alguns meses para cá o número de pedidos de oração cresceu muito, e isso é natural devido à fase que nós estamos vivenciando. E a gente percebe que tem companheiros nossos pedindo pelas pessoas que estão doentes, pedindo pelas pessoas que desencarnaram, pedindo por si mesmo, porque estão se sentindo, estão sentindo necessidade de apoio, de força, de um carinho, né, do outro. E se a gente tomar a oração como exemplo, a oração é uma atividade laboral. Pode parecer algo simples, pode parecer algo que para muitas pessoas que não têm um conhecimento, digamos assim, mais firmado do pensamento, da força do pensamento e também de toda a estrutura espiritual que nos acompanha, pode parecer que seja algo que não demande um esforço, mas esse trabalho que fazemos, que realizamos orando por essas pessoas, é um trabalho de ação para o bem. É um trabalho, uma parte do trabalho que Emmanuel nos recomenda. Primeiramente, Emmanuel ele nos recomenda a focarmos na nossa atividade laboral do cotidiano, tá? Aquela atividade que tem um foco remunerado, mas que também nos engrandece, porque dentro do nosso meio de trabalho, seja ele qual for, é justamente onde Deus nos colocou, onde Deus nos inseriu para aprendermos alguma coisa. Observe, existe o trabalho como dignificação do espírito, está ali trabalhando, laborando, isso aí nos afasta da preguiça, nos afasta do comodismo e também ocupa a nossa mente com algo produtivo. E existe também a recomendação de Emmanuel no trabalho do bem, no trabalho da seara do Cristo, essa seara grandiosa e magnífica que está inserida em toda a vida, né, na Terra, no nosso planeta. Então, é uma seara muito grande. E se a gente observar uma pequena atitude, eu digo pequena no sentido de que para cada um de nós é apenas um momento que reservamos em particular para elevarmos os nossos pensamentos a Deus e rogar misericórdia para aqueles que estão necessitando, mas não diminuindo a grandiosidade da ação. Pequena nesse sentido, porque muitas vezes basta alguns minutos dedicados do nosso tempo para fazermos essa atitude de amor que é a oração. E muitas das vezes nós não estamos acompanhando, porque não nos é permitido em algumas situações, nós não estamos acompanhando o resultado. O que é que eu quero dizer com isso? Obviamente que, tomando o exemplo que foi dado inicialmente, que é o grupo Auxílio Fraterno, e ainda o exemplo da oração, a gente vê os comentários, o feedback,
de pessoas que retornam e dizem, olha, eu agradeço a oração de vocês, o meu filho, o meu amigo, o meu irmão, meu colega de trabalho, ele se recuperou. Né? E a gente coloca a nossa fé nisso. Só que sabemos que esta recuperação demandou esforço, trabalho de outras pessoas. Então, quando nós oramos e pedimos a Deus, se a gente vai lá buscar os ensinamentos espíritas e que a gente vai buscar na Gênese, por exemplo, onde nos diz, eu não me recordo agora o capítulo e o item, mas sei que está no livro A Gênese, onde Kardec ele vai trazer uma informação dos espíritos que nos diz que Deus não age diretamente na matéria. Ou seja, todos os milagres, vou usar o termo milagre porque é um termo comum, mas todas as curas, né, realizadas por quem quer que seja, pelas orações, pelos passes magnéticos, pela atitude de amor em si, né? Tudo isso demanda um esforço em conjunto, um esforço mútuo daqueles que exercem a ação da vontade de Deus, que somos cada um de nós. Se os Espíritos nos trazem a informação que Deus não exerce influência direta na matéria, eles também nos traz a informação que nós, espíritos, somos os seres encarregados de executar a vontade de Deus, mesmo que não sabendo disso. Por exemplo, se eu oro para um irmão que está em estado de necessidade, em um hospital, sofrendo as mazelas que estamos sofrendo com essa pandemia, existe lá uma equipe médica que está sendo intuída, que está sendo fortalecida por essa equipe espiritual. Então, quando nos unimos em pensamentos positivos e exercemos essa atividade laboral de orar, de pedir para que esses irmãos restabeleçam a sua saúde, mas que seja feita a vontade de Deus, que muitas vezes nós não estamos aptos ainda para compreender. Eu digo nós no sentido daquele que perde um ente querido, por exemplo, que na verdade a cura do corpo talvez não tenha acontecido, mas não sabemos se a cura do espírito aconteceu com essas pessoas que estão desencarnadas, que estão cumprindo a sua missão, no exemplo que demos no início, que é esta pandemia. Então, meus irmãos, vejamos bem, há todo um movimento, há toda uma corrente que é executada, que é exercida para chegar a um bem comum. E isso faz parte dessa ação de trabalho, que começa com a nossa vontade, o nosso desejo de querer auxiliar, a nossa vontade de tirarmos um tempo de nossas vidas para levarmos os nossos pensamentos e pedir misericórdia a Deus, que é o nosso Pai que pode tudo, que é o Criador da vida, que é quem tem as rédeas do universo na mão. Mas nós devemos ter em mente que nós somos coparticipantes de tudo isso, a partir do momento em que endereçamos as nossas atividades laborais para o bem. Então eu dou o exemplo da oração como uma atividade laboral no bem. Mas podemos, obviamente, irmos muito mais além. Nós podemos estar acompanhando de perto um amigo, por exemplo, ouvindo ele, porque está passando por dificuldades, principalmente emocionais, há um aumento muito grande
nessa demanda emocional, e vai aumentar com certeza muito mais, o crescimento de patologias que são reflexo obviamente são reflexos da nossa inferioridade ainda como espíritos, mas com toda essa gama de coisas acontecendo, essa nossa fragilidade espiritual, ela abre, amplia, e a gente acaba nos permitindo enveredar por esses sentimentos, e amplia essas patologias psíquicas que estão diretamente ligadas à depressão, aos surtos emocionais, às angústias que são comuns a todos, que vai demandar também os anseios maiores em relação à ansiedade, né? E junto a tudo isso, outras patologias físicas que vai estar aparecendo nesse quadro. Ou seja, são coisas que já acontecem em nossa vida, mas que serão ampliadas com tudo isso que está acontecendo de novo na humanidade. Então, essas patologias relacionadas ao psiquismo estão dando um salto. Então, se eu, como ser consciente e aprendiz do Evangelho do Cristo, me disponho a trabalhar para auxiliar, reverter essas situações, eu estou fazendo esta atividade no bem, eu sou o maior beneficiado. Então, se você que está me ouvindo e está passando por todas essas dificuldades que discutimos nesse tema, o conselho do venerando amigo Emmanuel é: continue focado no trabalho. Trabalhe. Se tem o seu trabalho laboral do cotidiano, continue focado nele. Se desligue um pouco do sofrimento generalizado. Foque na sua atividade de trabalho. E, acima de tudo, compreenda que você é um ser capaz, que você tem um dom magnífico que é a vida, que não precisa que o outro perceba em você o que você não está vendo. Enxergue em você a beleza da sua vida, independente do que você esteja vivendo. Viva a sua vida de forma mais plena. E o mecanismo de defesa para todas essas emoções negativas que estamos vivendo, o mecanismo de defesa para cada um de nós superar tudo isso é o trabalho, de acordo com o conselho de Emmanuel no capítulo de servidor para servidor. Ou seja, Emmanuel ele diz logo no início do livro que os espíritos, como ele, espíritos que têm uma elevação moral maior do que a nossa, eles não estão com o coração petrificado para as coisas que estão acontecendo no mundo. Eles estão ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando, muitas vezes nos auxiliando nos processos de cura. Não é também a eles que direcionamos as nossas preces para auxiliarmos a quem está mais necessitado? Não é também a eles que direcionamos as nossas preces aos nossos guias e mentores espirituais para auxiliar a nós mesmos? Então, logo no início do livro, no prefácio, Emmanuel deixa claro que os espíritos superiores não estão com o coração petrificado para os nossos sofrimentos. E nesse capítulo em questão, ele traz o trabalho como um mecanismo de defesa para o nosso espírito, para nós espíritos. Então, meus amigos, foquemos no trabalho, foquemos naquele que nos deu o exemplo,
Foquemos naquele que nos deu o maior exemplo de trabalho digno no bem, que é o nosso Mestre Jesus. E a partir do Evangelho, a partir dos ensinamentos cristãos, vamos ampliar essa corrente de trabalho no bem. Não apenas com as orações, que são importantes, mas também com a nossa fala, com o nosso ouvido, com o nosso carinho, com a nossa compreensão, com o nosso respeito. Respeito em relação a tudo e a todos, compreendendo os momentos de dificuldades que cada um está vivenciando. E está dado o alerta. Se você está vivenciando esse sofrimento e permitindo que esse sofrimento lhe traga desequilíbrio, respire. Medite. Busque a Deus. Busque ao nosso maior guia espiritual, que é guia de todos nós, o Mestre Jesus. Busque os teus ensinamentos. Trabalhe no bem, porque você pode e porque você é capaz. Exerça o livre-arbítrio da vontade superior de trabalhar no bem. Auxilie o máximo que você puder. Não busque aquilo que você não consegue dar. Dê aquilo que você tem. Aí você se desliga apenas das questões materiais. Se pode contribuir com os bens materiais, contribua, porque é digno e é válido para aquele que necessita. Mas se não pode, contribua com o melhor de sua vida. Contribua com seu amor, com seu carinho. Enxergue a beleza da vida diferente de como enxergava o proprietário do sítio, que foi necessário ouvir do outro toda a beleza que ele tinha. E a partir daí ele reconhecer que tinha uma dádiva divina, que é a vida. A partir do olhar do outro. Então busquemos o olhar de Jesus para nós. E para finalizarmos, eu peço novamente permissão para fazer essa breve leitura. Para enfrentar dificuldades e crises, o nobre espírito Emmanuel apresenta extraordinárias mensagens de esclarecimento, estímulo e esperança. Em suas palavras, este livro, Confia e Segue, é um convite para que sigamos com Jesus nos caminhos a trilhar, porque confiando na vitória do bem e seguindo no dever a cumprir, estejamos convencidos de que estaremos com Jesus, tanto quanto Jesus nos faz sempre o infatigável companheiro. Assim, o chamado permanece. Confia e segue. Então, meus amigos, diante de todas essas dificuldades que estamos vivenciando no nosso mundo, vamos confiar mais e vamos seguir o exemplo do Mestre Jesus, mesmo diante de todas as nossas imperfeições. Somos filhos de Deus e dentro de nós, dentro de cada um de nós, permanece as sementes do Criador. Vamos fortificar essa semente. Vamos buscar o exemplo do canteiro. Vamos florir essas sementes, regando através da nossa vontade. Vamos superar as nossas mazelas. E mesmo consciente das nossas mazelas, vamos buscar o que há de melhor em nós. E podemos sim, porque nós somos capazes, se nos permitirmos fazer o que realmente estamos aqui no mundo para fazer, que é evoluir, que é uma
uma questão individual para todos e coletiva quando eu me melhoro e auxilio o meu irmão a se melhorar também. Então, meus amigos, somos todos capazes e agradeço infinitamente a vocês pela permissão de estarmos juntos, mesmo que separados devido à quarentena, mas estamos aqui de forma online nessa palestra gravada juntos. É ainda para mim um sentimento de lacuna, né? De não estar próximo a vocês que estão me ouvindo, olho no olho, nos abraçarmos, nos cumprimentarmos, mas isso tudo vai passar. Vai chegar o momento em que perceberemos que foi necessária essa separação para que a gente sinta o que eu estou sentindo hoje, que é a falta de cada um de vocês. E em nome de Jesus eu encerro esta atividade. Queridos irmãos, agradecidos pelo trabalho que ocorreu, vamos agradecer a nosso irmão Jesus. Irmão Jesus, gratidão, Senhor, pelo trabalho, pela oportunidade que temos em entrar em contato com o seu Evangelho, em aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Rogamos, Senhor, nossos irmãos que estão em desequilíbrio, que estão impacientes ou de alguma forma foram afetados por essa pandemia, de forma psicológica, física, espiritual, que todos sejam confortados, todos tenham seu equilíbrio refeito, que possamos aproveitar um pouco da tua paz e entrar em sintonia com você, meu irmão. E assim, mestre amado, com a tua permissão, estamos dando por finalizar nosso trabalho dessa tarde. Que assim seja.